Toda vez que eu falo que não deveria existir um presidente ou um estado ou alguma coisa assim, alguém vem com aquele argumento de, mas Rafael, na história da humanidade sempre existiram lideranças e por isso o estado vai sempre existir e a gente precisa ter um presidente. E isso tá totalmente errado. Porque o que acontece é o seguinte, é assim que o estado te engana. Ele chama duas coisas diferentes do mesmo nome ou uma coisa de dois nomes diferentes. No caso, uma coisa de dois nomes diferentes é, por exemplo, imposto. Imposto e roubo é a mesma coisa, só que você coloca dois nomes diferentes e engana a pessoa. A outra coisa é você chamar liderança e dominação da mesma coisa, liderança. E daí você engana todo mundo. Certo? Sempre existiram líderes na história da humanidade. Sim. E um político, um presidente, não é um líder, ele é um dominador. É diferente. Uma liderança é uma liderança natural. Uma liderança é alguém que, por exemplo, uma liderança ideológica, uma liderança técnica. Você pode falar, existem lideranças científicas no mundo, certo? Eles estão avançando, o pensamento científico e tudo mais, são os caras que estão na ponta, e a gente voluntariamente, da nossa livre vontade, sem um fuzil na cabeça, sem pagar imposto, olha para essas pessoas reconhecendo que elas têm conhecimento, que elas têm uma habilidade, que elas têm algo que pode beneficiar na nossa vida, e a gente pega essas coisas e incorpora ou não, dependendo em como isso beneficia a gente. Isto é uma liderança. Uma liderança, o cara é um organizador de uma empresa, certo? Ele tem uma visão de oferta e demanda, do que vai ser necessário, uma visão de inovação, ele sabe organizar as pessoas, ele tem a propriedade dele, o dinheiro de outras pessoas que ele fez um contrato para tomar emprestado. E ele organiza esses recursos voluntariamente com pessoas que querem participar disso num objetivo e tenta fornecer o serviço ou produto dele para quem quiser comprar, para então criar uma nova empresa e tudo mais. A mesma coisa para instituições, por exemplo. Você pode falar, tem pessoas de liderança dentro, por exemplo, a maçonaria, sei lá, é uma instituição para juntar pessoas e discutir uma certa ideia e trazer uma nova organização. Eu não sou maçom, então porcaria nenhuma de maçonaria, mas eu tô usando como um exemplo assim, de uma instituição que não é empreendedora, não quer ter lucro, mas quer criar uma ideia, uma sociedade. Então, eles estão se unindo voluntariamente ao redor de líderes, de pessoas que têm ideias, para tentar ir numa direção e influenciar e convencer as pessoas através de um argumento racional a ir numa direção. Isto é liderança. E daí você tem o pulha com um fuzil que diz, olha, eu tenho uma ideia e eu tenho um fuzil. E eu tenho uma ideia, eu vou tentar te convencer dela, mas eu não vou tentar muito, e se você discordar, eu te dou um tiro, que é um presidente. Não confunda liderança com dominação. Porque olha só, vamos fazer uma pergunta super básica, super básica. Se esses políticos que têm ideias super legais de instituições, de o que tem que ser feito, de o que é bom para a sociedade, se essas ideias são tão boas, por que eles precisam do exército e da polícia? Ah, porque tem vagabundo criminoso. Tem vagabundo criminoso. Criminoso tem que se ferrar mesmo. Acabou, ok. Agora, por que, por exemplo, tem a instituição da educação obrigatória no Brasil e o currículo nacional obrigatório, ou digamos assim, vamos usar a palavra correta. Tem a escola estatal, a escola do governo, com o currículo do governo obrigatório, que se você não seguir, você vai ser preso e se resistir à prisão vai ser morto. Se essa educação é tão boa, por que tem que ser na base do fuzil? Vamos fazer uma pergunta super básica. Se eles têm essa instituição super boa de resolver disputas, que é a justiça estatal, por que eu não posso resolver minha disputa em outro lugar? Porque se ela é tão boa, ela não ia ficar preocupada, certo? Fala, não, a gente sabe que a gente tá certo, a gente sabe que nós somos os melhores, a gente tem a melhor instituição, a melhor lei, a gente vai conseguir resolver esse problema. E por isso a gente não precisa se preocupar contra... Não tem problema. Não, por que ela me obriga? Por que a justiça me obriga a pagar imposto, se isso é tão bom? Por que o governo me obriga a participar das instituições dela, se elas são tão boas assim? Por que o meu governo me obriga a comprar das empresas dele, se essas empresas são tão geniais assim? Porque elas são uma merda. Porque elas são uma merda parasítica, cuja função é me explorar, e eles sabem que se eu pudesse participar de outra instituição, eu participaria. Por isso que o Brasil não permite, o Brasil e vários outros países não permite secessão individual ou secessão de regiões. Porque sabe que se deixasse a galera sair, a galera ia embora. E como é que você chama um relacionamento entre dois indivíduos, onde se um indivíduo quiser ir embora, ele apanha? Você pode chamar assim de sequestro, escravidão, certo? Mas você não vai chamar de uma relação de liderança.
Não confunda liderança com dominação. Quando eu digo que não tem que ter um presidente, o que eu tô querendo dizer é, não deveria ter alguém que me rouba sistematicamente para formar uma organização armada que vai me obrigar a seguir as regras dele. É só isso que eu tô dizendo. Eu espero que não seja uma ideia tão absurda assim, certo? Mesmo a galera que defende Estado deveria concordar com isso. Não deveria ter alguém que te obriga. Não é desejável. Mesmo, eu não tô falando nem de ética. Eticamente isso aqui é defensável. Não tem como você quer construir argumento. Mas desejável. Vamos ficar só no desejável. Você gostaria? Não. Você não gostaria que tivesse alguém que obriga você a participar de uma instituição que você não gosta ou pagar alguma coisa que você não quer. Você gostaria que tivesse alguém que obriga as outras pessoas ao que você quer. Talvez você gostaria disso e você gostaria disso. E se você gostaria disso, você é um puta de um canalha, desculpa eu falar. Mas você não gostaria de ter isso pra obrigar você a participar de uma coisa que você não gostaria. Justo porque você não quer participar. Isso é uma estrutura de dominação. E se você não tivesse a estrutura estatal, se você não tivesse um presidente, um monarca, um rei, um palhaço de terno, sei lá, qualquer porcaria dessas, o que aconteceria? Óbvio, a sociedade ia todo mundo ia encher a cara e dar a bunda o dia inteiro. Todo mundo sabe disso, né? Lógico que não. O que acontece é que as lideranças naturais, eu adoro que o Hans Hermann Hoppe usa esse termo, são as lideranças naturais iriam ter influência na sociedade. Então, porque para pensar assim, ó, se a gente tentasse decidir, tenta assim, imagina que você não sabe o que é Estado, ok? E a gente tenta decidir, sabe, o que as pessoas deveriam estudar? Como é que a gente poderia descobrir quais são os melhores conhecimentos que crianças, adolescentes e adultos têm que ter para viver a vida ou para exercer uma profissão? Já sei, vamos fazer uma votação. Você tá me zoando, né, colega? Ninguém ia ter essa ideia espontaneamente. E quem tivesse essa ideia espontaneamente, você ia olhar pro cara e falar, volta quando você não estiver bêbado, cara, sai daqui, para de fumar essas plantas aí, isso daí tá errado. A gente não ia fazer isso, a gente ia fazer o quê? Bom, quem que pode dar uma opinião nisso? É isso que a gente faz, certo? Quando você tem um problema de saúde, você não liga pro Ministério da Saúde, você vai no médico. Quando você tem um problema de segurança, você não liga quando você quer defender a sua propriedade. Bom, no Brasil não, você não tem armas, né? Mas se você tem um ladrão invadindo a sua casa, você não vai ligar pro Ministério da Justiça e perguntar, pô, e aí, Arnaldo, pode isso? Não, você vai dar um tiro no vagabundo, porque você vai falar, bom, é esse que tem que resolver. Quando você quer, por exemplo, você tem, sei lá, um problema no seu casamento e você quer uma orientação sobre, sei lá, tem uma discordância e tal, você não vai ligar sei lá, pro cartório. O cartório me casou, vou ligar pro cartório. Cartorário, o meu casamento tá uma merda, o que eu faço? Você não vai fazer isso. Você vai para um psicólogo, você vai para alguma orientação, orientação que tem em igreja e tudo mais, você vai buscar isso, certo? Você vai buscar uma liderança natural que tem um conhecimento nisso que você pode incorporar ou não. E é isso que aconteceria numa sociedade sem Estado. As pessoas com conhecimento notório em alguns campos iam influenciar como esses campos vão ser montados. E vai ter pessoas com conhecimentos discordantes, sim. E elas vão debater isso, e daí as pessoas vão escolher um lado ou outro, mas você vai estar no lado que você quer. É isso que vai acontecer. Conhecimento vai ser dispersado assim, instituições vão ser criadas assim, certo? A gente já tem várias sociedades espontâneas várias instituições espontâneas na sociedade. Que é um exemplo, a igreja. Isso eu já falei em outro vídeo, mas eu quero fazer esse argumento de novo. Se você explodisse o Estado, bum, acabou. Privatizou, sei lá, prende todo mundo, apaga a Brasília, a gente finge que não aconteceu nada, tá todo mundo bêbado um dia, não sei, e fala pra galera, olha, é o seguinte, ó, então agora vamos todo mundo se organizar de novo. Você acha que o governo federal do Brasil ia surgir? É óbvio que não. Agora, se você explodisse todas as igrejas e falasse, olha, é o seguinte, o Papa tá demitido, acabou, por algum motivo as igrejas acabaram, a gente derrubou elas, tal, ok. Então, católicos, se organizem. O que você acha que eles iam fazer? Eleger um Papa e construir uma igreja. Por quê? Porque o que serve é a instituição que serve a eles, é a instituição que veio deles. Então aí você tem o quê? A diferença entre uma liderança natural e uma dominação. É assim que você deveria olhar as coisas. Então assim, quando eu digo que não deveria ter um presidente, o que eu estou querendo dizer é que deveriam existir as lideranças naturais. Quem vai criar o conhecimento, quem vai criar instituições, quem vai criar empresas, quem vai moldar as coisas, vai ser as ideias que servem aos indivíduos. É isso que vai acontecer. Agora, quando você olha para um presidente e pensa que ele é um líder, desculpa, isso é mentalidade de gado. Ele não tá te liderando. Você não quis ele, provavelmente. E se você quis, eu não quis. Você pode querer. Digamos que ele quer assim, eu quero que o Ciro Gomes governe. Tá bom, você pode querer. Você fala assim, eu quero
pagar imposto. Digamos que você fala assim, nossa, vamos editar só esse pedacinho aqui e fazer um meme, eu sei. Mas digamos que alguém fala assim, nossa, eu quero pagar imposto. Tá bom, paga! Eu não quero. Não existe nada no universo que autoriza você a me obrigar a participar disso. Então você fala assim, olha, eu acho que a Marina Silva é uma puta liderança. Ou o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro devia ser a minha liderança. Eu acho que devia ter uma sociedade assim que a gente se organiza, coloca o Bolsonaro pra comandar e daí toca. Legal, pega todo mundo, vai lá e faz. Só não me obriga. Porque no momento que você fizer isso, você tá saindo de liderança pra dominação. De sociedade espontânea para crime. Ok? Tem essa diferença, é muito importante. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.